estudo de hoje, o último desta série do programa Adoração em Família, que estuda o livro Orientação da Criança, nós vamos estudar uma miscelânea de temas que se encontram nos capítulos 80 a 83 do livro. Temas fabulosos, muito importantes, sérios, relevantes para a vida espiritual, para o futuro eterno dos nossos filhos. Para falar conosco sobre esses temas, estão conosco os dois pastores, pastor Valdoni Fiuza e pastor José Santos. Obrigado por vocês estarem aqui. Nós já vamos falar de culto da família, como sempre. Pastor, tem famílias que fazem o culto quando estão com desemprego, a gente doente, mas quando tudo vai bem, não tem culto na casa. Como é que é esse negócio? Pastor, o culto não pode ser sazonal, ou seja, quando eu tenho problema, eu busco a Deus. O culto deve ser um estilo de vida. Os pais precisam persistir para que o culto aconteça todos os dias e os filhos saibam que aquele dia vai ter culto, não importa o que venha acontecer. E deve haver reverência na hora do culto em casa, porque essa reverência no culto em casa vai se refletir no culto da igreja. Exatamente. E aí minha pergunta, pastor Valdoni, o que acontece quando a casa de Deus é desonrada por filhos irreverentes? Correndo, gritando, brincando, comendo dentro da igreja, tem criança comendo, fazendo migalha dentro da igreja. O que diz o texto da palavra de Deus? Pastor, isso muito nos preocupa, porque a palavra de Deus nos orienta que Deus ele é desonrado. E ele se afasta das nossas congregações quando isso acontece. Ou seja, isso é um resultado de o pai e a mãe não colocarem limites em casa. E de acharem que qualquer não que eu digo para o filho é uma maldade para com o filho. Mas estou desonrando ao Senhor, e o Senhor espera que eu, como pai ou como mãe, coloque limites e mostre para o filho, aqui está o Senhor. Você precisa se portar de maneira diferente, não é verdade? Pastor Santos, o que acontece quando os filhos escutam os pais criticarem a igreja, a liderança, os líderes em casa? Pastor, se os filhos ouvem constantemente algo contrário à igreja ou aos líderes, por que se tornar membro dessa igreja? Por que se tornar um servidor dessa igreja se os meus pais falam mal da igreja? Eu não vou ser bobo igual meu pai, que fala mal dessa igreja e continua nela. Exato. Por exemplo, um filho de pastor, eu não quero ser membro dessa igreja mais, eu não quero ser pastor dessa igreja, porque meu pai sofre demais, ele fala, ele expõe isso. Por que eu vou ser isso? Entende? Eu vou servir essa igreja e vou ser maltratado por ela. É a mesma coisa em relação a filhos que os Filhos pais de são líderes, anciãos. Ou a mesma membro da coisa. igreja, qualquer membro da igreja, porque aqui está bem amplo. Quando uma criança ouve um pai e uma mãe falarem mal, ela não tem o discernimento para separar a igreja do indivíduo que praticou o mal contra o seu pai. Acaba misturando todas as coisas. Na verdade, foi um indivíduo, uma pessoa, não a igreja que maltratou, se aconteceu o maltrato. Mas a criança não faz essa distinção. Sabe, pastor, eu não foi apenas uma família, mas eu já vi várias famílias no almoço de sábado, quando chegam da igreja, a família às vezes detonando o pregador, e como isso traz consequências terríveis, né? Claro. E muitos desses lares eu já vi, assim, lares desfeitos. E algumas famílias... Eu sou vegetariano, não estou falando contra o vegetarianismo, mas alguns são vegetarianos, mas comem carne humana na hora do almoço do sábado, né? E depois, pastor, meu filho não quer saber nada da igreja, meu filho está com o coração endurecido. Olha só. Pois é. E de quem é a decadência, de quem é a responsabilidade, melhor dizendo, pela decadência e o mundanismo dentro da igreja? Dos pastores ou dos pais? É bem verdade que os pastores eles não são perfeitos, não é mesmo? Mas eles podem até fazer um bom trabalho, mas se os pais não tomarem para si essa responsabilidade, a tragédia será grande. L.G. White ela faz um comentário que, devido à falta de cristianismo nos lares, a falta de poder na igreja. Como é sério, não é mesmo? Ainda que o pastor seja o melhor pastor do mundo, se o pai não fizer o trabalho em casa, a igreja não consegue segurar os filhos. Não tem programa JA, não tem internato, não tem desbravadores, ou seja, a base de tudo é a igreja. Coral, o que seja. O pai precisa fazer o trabalho em casa, não é verdade? E o que acontece com o coração dos filhos cujos pais permitem desobediência dentro de casa, pastor Santos? Simplesmente se encherá de oposição a Deus. Oposição a Deus. Isso aqui é extremamente pesado. Sério. Oposição ao governo de Deus. Não estou nem aí.
Não interessa para mim o que ele desobedeço, quer. filho, eu senta faço e aqui, acabou. não senta. Coma isso, não come. Né? Fica sentadinho no culto agora, não fica. Ele não tem referência nenhuma de obediência, por que eu tenho que obedecer a Deus? Verdade. Agora, o que ainda podem fazer, pastor Valdoni, os pais que olham para si mesmos, eu não fiz o correto, eu não criei meus filhos no temor do Senhor, eu não exigi obediência dentro de casa, eu não fui o cabeça da casa. Será que tem alguma coisa que dá para fazer ainda? Sim. A primeira coisa que os pais precisam fazer é confessar os seus pecados diante de Deus. Essa é a primeira coisa. Depois eles têm que reconhecer naturalmente a sua negligência, dizer-lhes que desejam uma reforma em seu lar. Falar isso para os filhos. Falar, isso é importante. Pedir ajuda, não é? Buscar orientação na palavra de Deus. Isso é muito importante. Bíblia, Ler espírito de essas profecia, não é? Essa orientação é importante. Orar. Pedir a Deus, rasgar o coração, abrir o coração para Deus. Me ajuda minha casa. Me ajude, né? E pedir que Deus poupe a sua vida para dar uma oportunidade de trabalhar esses aspectos em sua família e prepará-los para as mansões Tem eternas. coisas que podem ser feitas. A leitura da palavra de Deus é muito importante. Eu me lembro, por exemplo, os meus pais que tinham um regime alimentar que não era o melhor possível, não era apropriado, eles resolveram começar a ler no culto da família o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Não para nos cansar, a gente não cansava, porque era só um parágrafo por noite, às noites. E aquilo exerceu uma tremenda influência na nossa vida, porque nós vimos a luta dos nossos pais para conformar o seu paladar à vontade de Ou Deus. seja, eles não tinham medo de se expor. Não. E alguns pais, eu vou admitir que eu erro, que eu posso fracassar. E o filho admira isso, pastor. Eu me lembro, às vezes, meu pai e minha mãe lendo, eles paravam a leitura e um olhava para o outro e balançavam a nós cabeça. temos que mudar. Como querendo dizer assim, nossa casa precisa mudar. Então, e aquilo impressionava a nós, os filhos. Puxa, os pais estão lutando para fazer a vontade de Deus. Isso tem uma influência tremenda. Motiva também, eu vou lutar também. Também eu vou lutar, vou me unir a meus pais para lutar. Sim, porque os filhos percebem os erros e as falhas dos pais. Agora, Claro. quando eles veem os pais reconhecendo isso, é muito lindo. Né? Claro. Agora, se o filho vê um pai e uma mãe condescendente, filho, não é bem assim, todo mundo faz, o pastor fulano lá faz também, né? Compreende? Qual vai ser o resultado disso? Né? Agora, Pastor Santos, que farão no dia do juízo alguns filhos cujos pais foram infiéis? Vão se erguer e condenar os pais. Por que vocês não deram limites para mim ou para nós? Isso é trágico, pastor. Por que você não me ensinou a ter domínio próprio lá quando eu era criança, na alimentação? Depois você de deixou velho. eu comer tudo que eu quisesse, agora eu não tenho domínio próprio na minha vida, eu me tornei um drogado, um compulsivo com sexualidade, com gastos. Não aprendi a ter limites. Que coisa séria. Agora tem outro os lado. pais não vai ser legal para os pais, né? Para os pais. Agora tem outro lado da moeda. O que dirão os filhos salvos sobre as suas mães diante do juiz, pastor Val? Eles vão olhar para o juiz e dizer, tudo que eu sou foi mediante a graça de Deus, mas realizado por intermédio da minha querida mãe. Ela me fez tudo que eu sou. Essa mãe que teve o trabalho de fazer o cultinho comigo, de desenvolver bons hábitos físicos, bons hábitos morais, espirituais. Quanta alegria, quanta tristeza vai ter por um lado, alguns dos perdidos, e quanta alegria por outro lado. Eles vão se lembrar dos ensinamentos, das orações, quantas vezes entraram talvez no quarto e perceberam a mãe orando por eles. Fez toda a diferença. Alguns separados pela morte vão se reunir ali e encontrar a todos, né? Falar em morte, pastor, que promessa solene tem Deus para aqueles pais que perderam seus filhos para a morte? Vamos ver os filhos novamente. Isso que traz paz a nós, pastor, a morte não é o fim de todas as coisas. Vai haver a ressurreição e poderemos novamente nos encontrar com os filhos. Ou seja, isso é uma esperança maravilhosa que faz toda a diferença. Não é o fim de todas as coisas. Cremos em um Deus que é vida. E um dia Ele vai trazer de volta. Amém. Vai reunir novamente Amém. a nossa família. Amém. Meu amigo, minha amiga, é para isso que nós estamos aqui. Nós gastamos 12 estudos, 12 momentos, nos preparando para saber como participar deste dia na presença do juiz, junto com os nossos filhos, junto com a nossa família, e dizer para Deus,
estes são os filhos que o Senhor me deu. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por sua presença conosco no programa Adoração em Família. Lembre-se, próximo ano vamos estudar outro livro. Prepare-se, mantenha-se fiel ao Senhor, junto com a sua família, para receber a coroa da glória. Um abraço para você. Nos vemos no próximo programa Adoração em Família. Até lá.